Olá, eu sou a Flávia Torres e este é o PitayaCast, que vai deixar você mais saudável consumindo conteúdos. Afinal, informação também alimenta. Hoje vamos falar sobre um alimento milenar, o pão. Ele está presente em muitas culturas e com vários formatos e maneiras de fazer. E é praticamente uma unanimidade. Todo mundo gosta, e eu gosto bastante. Vamos falar aqui sobre esses tipos, especialmente sobre o pão de fermentação natural, que vem sendo resgatado e virou febre entre os apreciadores de boa comida. Quem vai contar tudo pra gente é a Marci Kemoto. Ela é a especialista em panificação, formada em gastronomia pela Anhembi Morumbi, com especializações em gastronomia, nutrição, saúde e cozinha pelo Senac FMU. E é professora de gastronomia na FMU. E entre as matérias que ela ministra está a ciência dos alimentos. Bem-vinda, Márcia, tudo bem? Tudo bem, Flávia? Muito obrigada por me receber aqui. Saudações, pessoal. Espero que todos estejam bem. Especial, deixa eu mandar aqui, né, um beijo grande para os meus alunos, porque, afinal de contas, né, conhecimento nos leva longe. Muito longe, né? A gente acho que conhecer sobre o que a gente come também é uma coisa importante. Com né? certeza, Flávia. Eu aproveito para pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal. E se você gostar desse assunto, já passe pelo WhatsApp para os seus amigos e amigas, para eles também receberem informação sobre pão. Márcia, vamos começar pelo começo. Conta pra gente quais são as origens do pão. Para a gente falar sobre a origem do pão, pessoal, vamos pensar o seguinte, né? Como é que a humanidade fazia antes de se assentar e conseguir parar de andar para lá e para cá, que é a questão de ser nômade? Então, os humanos, por um grande período de tempo, né, viviam de um canto a outro à busca de alimentos. Isso terminou com o advento da agricultura. Então, foi a agricultura que nos colocou, né, assentados em algum lugar. E aí, nós temos um local muito histórico. E quem fala sobre vinho, quem fala sobre azeites e quem fala sobre pão, sempre se refere a essa localidade, que é a região que a gente chama de Crescente Fértil, antiga Mesopotâmia. E aí, os relatos históricos dizem que as pessoas descobriram tanto o pão quanto a cerveja por acaso, né? Imagina que eram coletores, pegavam grãos, processavam esses grãos, então era moído, né, de uma forma rudimentar, e com aquilo se fazia mingau. Sopas, né, mingau, uma coisa meio pastosa. Imagine que você esquece isso ao relento, né? Um pouco de sobra disso ao relento, e em algum momento isso fermenta. Então, veja como a fermentação é importante para nós. Essa fermentação que ocorre, ela, se é um líquido, né, uma preparação um pouco mais líquida, ela vai virar uma bebida alcoólica, né? Se essa é uma preparação um pouco mais consistente, e aí, para não jogar fora, as pessoas colocam novamente para um processamento térmico, né? Que aí, no caso, é assar. Você tem um produto mais aerado e com um sabor muito agradável. Então, eles não têm certeza se quem veio primeiro foi a cerveja ou se foi o pão, né? Mas eles estão muito juntos aí na parte histórica. É o que eu ouvi dizer que a cerveja, quem toma uma cerveja é como se você tomasse um pão líquido, né? Exatamente. Então vem disso daí, dessa história já milenar, né? Que Isso. interessante. E Márcia, a gente tem, assim, hoje, várias nomenclaturas que quem vai comprar um pão encontra. Por exemplo, eu às vezes eu vejo pão caseiro, pão artesanal, pão rústico. Qual que é a diferença entre essas nomenclaturas? Porque, assim, por exemplo, eu vejo, assim, pão caseiro. A gente imagina, pão caseiro é um pão feito em casa. Exatamente. Né? Mas a gente encontra hoje no supermercado pães industrializados que vem escrito pão caseiro. Qual que é a diferença? Bom, tem a estratégia de marketing, né, pessoal?
Porque para você vender, fazer uma correlação automática é muito mais fácil do que você tentar explicar o que é o seu produto. Então, você colocar caseiro, né, automaticamente você remete ao quê? Aquele ambiente familiar, né, daquelas pessoas que faziam pão dentro da sua casa, às vezes era uma avó, uma tia, não é verdade? Então, é essa memória afetiva que as pessoas resgatam por meio do marketing, né? Por isso o nome caseiro. E a indústria se utiliza muito dessa terminologia, né, para não precisar explicar. Agora, vamos lá. Se formos pensar na nomenclatura, caseiro realmente vem de casa, né? Do comfort food, ou seja, aquela comida que conforta, que traz junto com ela essa memória, essa lembrança de bons momentos, né? Então, eu estou falando daquele momento em família que você faz o pão sem muita técnica, dentro do forno caseiro do seu fogão mesmo, certo? Né? Para a família poder se alimentar. Isso seria um pão caseiro. Depois nós temos o pão rústico, que as pessoas falam, né? Rústico vem de rusticidade. Então, eu vou fazer este pão, mas eu vou utilizar para esta execução ingredientes básicos, ou seja, farinha, água, fermento e sal, né? Sem o acréscimo de muitos outros ingredientes, e isso me dá um pão com uma crosta bem grossa, né? E um miolo denso. Isso é um pão rústico. Quando a gente fala sobre um pão de longa fermentação, eu estou falando de um pão que vai gastar muito tempo para ficar pronto. Então, vejam, longo, né? Isso não quer dizer que eu tenho que, em todas essas receitas, acrescer da massa madre, do levain, do lievito, que é um fermento que a gente denomina de selvagem, tá bom? Então, a nomenclatura, se a gente for puxar pela memória, ela vai, né, nos dar o caminho para o entendimento dessa nomenclatura toda que foi, né, construída. Você só... Voltando um pouquinho, você falou várias... na verdade, do levain e da levito, na verdade, são as línguas, né? Levito é italiano, né? Isso. Lievito é italiano, levain é francês, massa madre é espanhol. Que legal. Né? Sourdough é americano. Que mais? Nós temos o pão de Cristo, né, Flávia, gente, que você me perguntou. Eu perguntei, porque eu tenho memórias afetivas com esse pão de Cristo. Eu tenho uma lembrança... eu assisti um curso seu, você falou que é o pessoal do interior, né? E eu morava no interior. E então a gente recebia, minha mãe recebeu o pão de Cristo, mas eu lembro que era um fermento meio líquido, era isso. E era um pão... Gente, eu posso dizer que era o melhor pão que eu comi na minha vida? Porque eu acho que tem essa questão afetiva, não sei. Exatamente. Mas ele não crescia muito, ele era um pão assim... um pouquinho... De pouco assim, volume. De pouco volume, assim, fininho, mas ele era tão maravilhoso o sabor. E ele era bem aerado. Era muito diferente do que tudo que eu já comi de pão até hoje. Maravilhoso. Então, vamos lá, pessoal. Pão de Cristo nada mais é que o que a gente já falou de fermento natural, né? Levain, sourdough, né? Entra nessa categoria o pão de Cristo. Porque antigamente não se vendia fermento comercial. Era difícil conseguir fermento comercial. Então, o que as famílias faziam? Elas davam uma isca desse fermento para as pessoas, né? Então, vem da analogia de multiplicar a massa, né? E multiplicar o pão, certo? Então, dessa questão religiosa. Mas não deixa de ser também uma levedura selvagem que você vai mantendo, né? Conforme você vai alimentando e compartilhando com outras pessoas. Como a Flávia falou, ela se lembra de um elemento, de um produto que era mais líquido, né? Você pode fazer ele mais líquido ou pode fazer ele mais firme, né? Agora, qual é a diferença entre eles? É que quando a gente deixa um ambiente mais líquido, esse fermento, ele consegue se multiplicar de uma forma muito mais rápida do que quando a gente coloca ele num ambiente mais seco.
Então, existem gradações de quantidade de líquido em relação à quantidade de farinha adicionada, né? E realmente, transportar em potinhos, né, de uma forma mais líquida é mais fácil. E aí, tem um outro produto comercial que se utiliza bastante, mas isso foi um resgate um pouquinho mais recente, né? Recente, que eu estou dizendo, pessoal, em termos de 1970, 1980, tá? Não é recente de agora, né? Em que eles se lembram de técnicas, né? As pessoas se apropriam de técnicas para ter um pré-fermento mais líquido, que dá justamente essa característica que a Flávia falou, de um pão mais aerado. Por quê? Porque tem mais água, né? Então, se eu tenho mais água, eu tenho bolhas de fermentações maiores e, por consequência, nós vamos ter um produto mais aerado, né? E depois eu vou demonstrar para vocês esse mito, né, dos grandes alvéolos, né? Que o pessoal fala, o pão perfeito com o alvéolo grande, né? Peraí, calma, pessoal, porque existem produtos que, por característica mesmo de produção, terão alvéolos grandes e outros que não terão alvéolos grandes, né? E isso nós temos que respeitar. Aí talvez vire até uma questão mais de preferência, né? Eu acho, quem fala que é maravilhoso, acho que prefere os alvéolos grandes. Eu sou dessa turma. Mas eu compro um pão, exatamente o que você falou. Tem um lugar onde eu compro um pão que ele não é tão assim, não é tão aerado. Mas ele não deixa de ser um pão de fermentação natural. Mas aí é questão de gosto. Ok, né? Então vamos lá. Ó, eu tenho o Polish. O Polish, ele é feito com fermento comercial. Só que numa quantidade muito pequenininha. E ele vai fermentar, né, num período grande de tempo aí, né? 8 horas, 10 horas, 12 horas. Né? Tem gente que deixa de um dia para o outro. E quando eu faço a produção com o Polish, e aí ele geralmente é utilizado pelos franceses para a produção do pão da baguete francesa, né? Então as pessoas falam, opa, mas baguete francesa não é feita com levain? Não, não é feita com levain. Isso eu ouvi da boca de um professor, né, da escola Le Notre, na França, dizendo isso para mim. Não, o pão francês, baguete francesa, ele é feito com o Polish. Então, é feito com... O que é o Polish? O Polish, ele é igual parte de farinha e água, com uma pitada muito pequena de fermento comercial. Só que a longa fermentação, que é esse tempo que você deixa, né, fermentando de um dia para o outro, quando acrescido a massa para fazer a produção, deixa este produto com as características de uma longa fermentação. Então, vejam, pessoal, não confundam, né? Fermentação natural com fermentação longa, certo? Então, deixa eu tirar essa dúvida aí para vocês, né? Uma fermentação que a gente chama de natural, parece que o coitado do fermento comercial não é natural. Ele é natural. E depois quando a gente... Eu não sei, tem o em pó que a gente faz bolo, que ainda eles colocam fermento químico. Sim, químico significa que são compostos químicos que farão uma reação e o intuito é produção de gás carbônico no final, certo? Né? E isso é feito a partir de bicarbonato de sódio. Então, eu estou falando de fermento químico. Bicarbonato de sódio. E eu tenho um outro elemento que é ácido, que ele vai equalizar essa reação química, certo? Eu preciso neutralizar para não ter no sabor residual. Então, o pó Royal que vocês compram no mercado, né? Essas outras grandes marcas, né, de fermento químico... Estou falando de um produto que é o bicarbonato, tá bom? Agora, quando eu falo de fermento biológico, o próprio nome diz, eu tenho um ser ali dentro, que é uma levedura. A levedura é um organismo vivo. Então, quando o pessoal fala, não, porque é artificial, eu digo, pessoal, vamos lá. Eles chamam o que você está falando que eles chamam de artificial, é aquele tabletinho que a gente compra. Então... É isso. Que pega na geladeira, né? Tanto o tablete quanto o seco em saquinho vem do mesmo lugar. No processo de fabricação industrial, eu tenho, primeiro, alimento para as leveduras que vão se reproduzir. É a mesma levedura que é utilizada para fazer o etanol, tá? Porque eles vão partir do mesmo princípio, né, de cultura
dentro do melaço. Então, dentro da... Quando você tem uma usina de cana-de-açúcar, né? Nada melhor do que você colocar uma unidade de produção de fermento praticamente ao lado, né? Porque você utiliza uma parte, né, do que é produzido na usina para justamente produzir o fermento. Então, você alimenta, né? E aí os micro-organismos vão se multiplicar. E aí vai chegar num ponto em que eu consigo condensar, né, isso em blocos, que é o fermento fresco, que você vai comprar em tabletes. E se eu submeto esse produto a uma secagem, eu tenho fermento biológico seco. Então, vem do mesmo lugar, certo? E eu estou falando de um micro-organismo que é uma levedura chamada Saccharomyces cerevisiae, né? E o cerevisiae vem justamente de cereal. Ela está presente no cereal. Agora, o que acontece? Vamos lá. Imagina que eu, como agricultor, lá nos primórdios, né, assentei e comecei a criar a minha aldeia, certo? Daí veio a domesticação, né, dos animais. Entre esses animais domesticados, eu tenho o quê? Os bovinos. E aí eu começo a retirar leite de vaca, não é verdade? Imagina o quanto eu conseguia retirar de leite de uma vaca naquela época, naquele período, e quanto eu consigo retirar de uma vaca agora. A vaca produz muito mais do que é possível de um bezerro beber, né? E por que isso acontece? Acontece porque nós fazemos sempre, né, uma seleção. Então, lá nos primórdios, eu tenho uma seleção imposta pelos seres humanos, né, que percebem que uma vaca produz mais leite que a outra. Opa, é dessa daqui que eu vou retirar, né, os futuros bezerros que vão virar futuras vacas que vão me dar mais leite. E assim nós fomos selecionando. Nós selecionamos lobos que viraram cachorros, felinos que viraram gatos, né, e bovinos, tanto para corte quanto as vacas para produção de leite. E elas são vacas, né? Evoluídas, né? Na forma de nos atender agora, mas elas são vacas, não deixam de ser vacas, entende? Sim. A mesma coisa estou falando das leveduras. O que acontece com a levedura selvagem? Ela é chamada de selvagem porque ela está no estado natural, onde existe açúcar. Qualquer lugar onde tem açúcar, você tem levedura. E eu já comentei isso para você no kombucha. Aliás, gente, uma lembrança muito importante. Quem já é inscrito aqui no PitayaCast deve lembrar. A Márcia já fez comigo um vídeo sobre kombucha, que foi um sucesso, que explica tudo sobre o kombucha. Eu vou deixar aqui o link para vocês assistirem. Quem não assistiu, para assistirem, que também fica super indicado. É muito legal esse vídeo. Então, só rememorando, né, pessoal? Eu vou ter na casca de frutas, né? Vou ter ali, quando você tira a cana, né? Você vai para a feira e olha lá a cana, você vê partezinhas da cana, né? Meio esbranquiçadas, são colônias de leveduras. Aquele cheiro que a gente sente, quem mora no interior também, que tem cultura de cana, sente um cheiro no ar. Aquilo lá é o cheiro da fermentação? Meio azedo no ar, sim. Porque, percebam, se você pega um suco de cana e deixa ali, né, em cima da bancada... É a mesma história do pãozinho, antigamente, né? Que deixaram no relento, né? Você deixa na bancada aí por algumas horas, depois você vai tentar beber e não consegue, porque ele já perdeu, né, aquela doçura, já começa a ter um gosto meio estranho, né? É a fermentação acontecendo, as leveduras estão lá para isso. E aí eu posso me apropriar dessas leveduras que já estão na natureza para fazer o que a gente chama de levain, levito, massa madre, pão de Cristo, né? Tudo isso é produzido a partir do quê? Da colônia de leveduras que já existe, onde existe cereal, por exemplo. Porque cereal tem muito amido. O que é amido? É uma reserva de carboidrato, né? É uma longa cadeia de glicose, para vocês terem uma ideia. Tanto é que a gente fala, né? Cuidado com o índice glicêmico quando você come muito pão branco, não é verdade? Está justamente nessa questão da farinha conter em torno de 70% de sua composição
em amido, tá? Que é um carboidrato. E a levedura vai através de processos enzimáticos, que são processos que quebram essa longa cadeia de glicose, né? Que a gente chama de amido, porque elas estão todas grudadas em açúcares simples. Então, unidades Então, quer dizer, é mais de saudável glicose. você pegar um pão de Longa de longa fermentação do que você pegar um, sei lá, um pãozinho branco. Aí vamos então aqui... Falando da Vamos da saudabilidade. questão da saudabilidade, o que o pessoal fala tanto, né? E por que que isso é importante? Porque no caso de uma longa fermentação, parte deste amido que estava presente na farinha foi consumido pelas leveduras, né? O que não ocorre numa panificação industrial em que eu encurto esse espaço de produção para algumas horas, como, por exemplo, 3, 4 horas. Então, grande parcela do amido ainda está ali presente, né? E a gente percebe isso quando pega um pão de longa fermentação. Por quê? Porque o miolo é mais denso. Isso significa que eu tenho uma quantidade maior de proteína que não vai ser consumida, né, pelas leveduras, e eu tenho uma quantidade menor de amido presente. Entendi. Interessante a dica, né? Aí, vou emendar, vou te perguntar uma coisa. Você gosta de pão? Comer pão? Imagina que não. Que é a pergunta, né? Como padeira, eu amo pão. Como Interessante, pão, né? todos os dias, né? E as pessoas têm mania de dizer assim, não, proibido, né? Comer pão francês. Então, essa coisa de, você faz dieta. Não, pão é vilão. Que absurdo você come pão. Eu não consigo, eu faço bastante dieta, eu nunca tirei pão das minhas dietas. Porque eu acho que faz parte. Mas é interessante saber qual pão é mais interessante você escolher. Porque eu acho que o prazer é o mesmo, assim. Eu gosto de todos os tipos de pão que você pode imaginar, né? Você já me disse que também gosta, né? Eu amo todos pão. os tipos. Sim, eu amo pão. Mas vamos lá, pessoal. O que acontece em vez de dieta, é melhor uma reeducação alimentar. Sim, exato. E aprender, né? O que esse alimento, aquilo que você consome, né? Faz dentro do teu corpo. Então, por isso que eu falo que conhecimento é fundamental, né? Então, estudar a alimentação, né? Seja pela área da nutrição, seja pela área da gastronomia, né? O importante é que cada vez mais tenhamos consciência do que nós colocamos para dentro como alimento, tá? E uma coisa importante quando a gente fala sobre saudabilidade é o seguinte, pessoal, não é que é proibido, né? Tem gente que fala, nunca mais eu vou comer. Não é assim que a coisa funciona. Porque o cérebro tem retorno, né? E essa questão de recompensa, né? Que é um jeito do cérebro trabalhar, e ela trabalha muito bem, né? Ele trabalha muito bem dessa forma, de você ganhar uma recompensa. Então, por isso que você executa alguma função. E por isso aquele bolo, né? Com uma cobertura de chocolate é irresistível para muita gente, né? Então, não se coloca como proibido. Coloque como, vamos restringir a quantidade ingerida ao longo de uma semana? Né? E o grande aprendizado é esse, né? Você comer, eu acho que o grande desafio é esse. Você comer, mas uma quantidade menor, mas você ter aquela satisfação. Exatamente. E aí, a satisfação é o seguinte, pessoal... lembra que o que você sente, né, de prazer está na boca, não no estômago. Então, não precisa ser um pedaço enorme, né, de bolo ou um pedaço enorme de pão. Você vai comer um pãozinho francês porque você adora, e isso é uma característica do brasileiro, o nosso pãozinho francês, que em Portugal é chamado de brasileirinho. Vejam lá, né? Brasileirinho, né? É uma delícia? Sim, é uma delícia. Quentinho, né? Você tira da padaria ali ainda morno, chega na sua casa, passa uma manteiguinha. É maravilhoso. Por que não? Você entende? Faz parte da nossa cultura, assim como arroz e feijão. Mas não vá pensar nisso, né? Comendo numa quantidade absurda, né? Porque tem gente que come 2, 3, 4 pãezinhos franceses por vez. De uma vez, né? De uma vez. E todos os dias. Por que a gente não pode intercalar? Né? O que a gente sempre fala... muito quanto mais variedade, né, e quanto mais colorido é o seu prato, melhor mais saudável é. Então, aprenda a comer alimentos mais integrais, sim,
né? Mas isso não precisa ser aquela coisa, né, de todo dia, toda hora, né? Mas tente ser um pouco mais regrado nas suas alimentações para, de vez em quando, fugir à regra. E deixe essa coisa de, sabe, extrapolar um pouquinho para as datas festivas, né? Então, de vez em quando, sair fora também faz parte da vida. A vida não é feita daquela coisa, né? Certa, todos os dias iguais. Nós temos os altos e baixos e a vida nos ensina a administrar esses altos e baixos. Então, a alimentação também deve seguir na mesma linha. É isso aí. Sem estresse, né? Alimentação sem estresse. Sim, sem assim. estresse. Já tem outras coisas pra gente se estressar, né? No dia a dia. Com certeza. Mas outra coisa, sabe que na pandemia muita gente começou a fazer pão em casa, né? Você sabe disso. E eu acho que essa questão de fazer pão em casa tem várias coisas, assim, várias características pra gente prestar atenção. Uma delas é assim, o pão é uma terapia, porque realmente fazer um pão de fermentação natural é longo e né, um processo trabalhoso que exige atenção. Primeira coisa que eu vou te perguntar, que é o primeiro ponto, se é realmente uma coisa terapêutica, se faz bem para a cabeça, ou se depois fica complicado e estressa. Mas uma outra coisa de fazer pão em casa, aí eu começo a pensar na população de baixa renda também. Se não seria interessante a população de baixa renda resgatar esse hábito. Aliás, é claro, a gente fala muito aqui sobre resgatar o hábito de tudo, né? De alimentação em casa. Mas como a gente está falando em pão, especificamente, eu acho interessante. Não seria interessante também que essas pessoas soubessem fazer o seu próprio pão? Então, vamos lá. Sobre a questão de baixa renda e um jeito, né, de conseguir ganhar um pouco mais de dinheiro, existe muito curso profissionalizante na área da alimentação, né? Seja via projetos dentro da prefeitura, né? Seja por órgãos privados mesmo, ONGs, né? Isso existe, já existe há muito tempo, ok? Só que o que acontece quando a gente fala da questão de trabalhar com um fermento que é um fermento, entre aspas, natural, né? É difícil de você manter, é difícil de você trabalhar, e eu concordo que pão te exercita um negócio chamado paciência. Então, terapia, sim, se você gosta ou se você se propõe a respeitar o tempo, isso é muito legal, né? Então, eu digo também brincando, né? Entre você ter gato e ter cachorro. Porque o cachorro aceita, né? Tudo que você faz, não é verdade? O gato nem tanto. Então, você ter um gato dentro de casa significa o quê? Que você vai ter que aceitar compartilhar, né? Uma relação não é essa. Cada um cede um pouco. Então, é essa relação que você tem que ter com o pão. Cada um cede um pouco. Porque se você não respeita o tempo da massa, o tempo da fermentação e o tempo do fermento, você não consegue ter um pão de qualidade, né? Mas a questão de fazer um pão não precisa ser com pão de longa fermentação, com o fermento, né? A partir de uma levedura selvagem. Você pode, com um fermento comercial, também obter uma longa fermentação e um pão de qualidade. Então, quando as pessoas falam, porque tem que ser assim ou tem que ser assado, eu sempre falo, depende do contexto. Depende muito do contexto. Porque se você vai fazer em casa é de um jeito, se você vai fazer comercialmente é de outro. Se você é uma padaria italiana, você vai fazer de uma forma. Se você é uma padaria artesanal, você vai fazer de outra forma. E se você for para a França, os padeiros vão falar que ninguém sabe fazer pão melhor do que eles. Né? Agora, no interior de Portugal, você vai encontrar comunidades que ainda fazem pão ao modo antigo, que coloca aquele trigo para ser moído rusticamente em moinhos de pedra, às vezes com quedas de água, né? Então, moinhos mesmo. Depois vão peneirar com peneiras normais. E aqui vai ser aquele pão meio claro, meio escuro, né? Um pouco achatados,
de uma forma que geração após geração se produziu da mesma forma. E é aquele pão enorme que vai abastecer aquela família por vários dias. Uhum. Né? Então, não seja categórico para dizer isso está certo ou aquilo está certo e esse está errado. Não é bem assim que a coisa funciona. São apenas maneiras diferentes de fazer, são visões diferentes e acho que cada uma tem a sua riqueza, a sua beleza, né? Exatamente. Sua particularidade. Agora, para falar de pandemia, que virou, né, essa febre toda, as pessoas não conseguiam sair de casa, tem medo de ir até a padaria para comprar, né, que foi o que aconteceu. Começou uma busca no Google, né? E o Google Trends, que é onde eles fazem a coleta de dados para ver, né, a quantidade de acesso de acordo com cada terminologia lá, eles perceberam que fazer pão, né, que era a busca, tinha crescido assim exponencialmente. E aí, muitas das pessoas continuaram com esse ato de fazer pão porque gostaram, né? Mas a grande parcela da população provavelmente abandonou, porque dá um trabalho danado. E aí, na questão de fazer com o fermento natural, né? Que é o levain, o levito, a massa madre, o que acontece? Pessoal, eu tenho uma etapa, que é a etapa de alimentar, que a gente chama refrescar, né? Essa massa, para ela crescer, ter uma quantidade boa de micro-organismos ali, para daí ir para a massa, né? Então, são etapas que demoram muito, né? Demoram muito a serem feitas. E aí eu tenho um dia para fazer, né, a refrescagem, depois o dia para produzir a massa, depois o outro dia para assar. Quem hoje em dia, nessa correria, tem este tempo? Então, muita gente que utiliza-se, né, de fermentos como o que vou mostrar para vocês hoje, né? E assim como eu, que também, como professora, não tenho muito tempo, né? Quando as aulas estão rolando, eu sim coloco junto com esse meu fermento um pouco do fermento comercial. Porque eu sei que naquele mesmo dia eu consigo obter um pão para comer, né? E não preciso esperar tanto tempo assim para que esse pão seja feito. Agora, se eu penso isso comercialmente, se eu penso isso num local onde eu preciso ganhar dinheiro porque a minha renda é baixa, é mais fácil eu conseguir ensinar para essas pessoas técnicas de produções mais curtas. Entende? Entendi. E aí eu vou para produtos, né, que têm um agrado maior no paladar, como produtos recheados. Pães recheados, pães doces, entende? Por isso que levar para né, pessoas de baixa renda é interessante, mas veja, para ganhar dinheiro eu preciso fazer um giro rápido. Mas eu estava te perguntando, além da pessoa ganhar dinheiro, a pessoa fazer para si, na própria casa. Ok, para fazer para si também, ok, pode ser feito, mas aquele negócio, você fazer um pão, uma produção de pão, pensando em todas essas etapas, para ter uma longa fermentação, independente de eu ter um levain em casa ou trabalhar com um fermento biológico comercial, mas fazer uma longa fermentação, eu tenho que ter espaço de geladeira, eu tenho que ter espaço de trabalho e eu tenho que ter tempo, né? E nem todo mundo tem isto. Outra coisa importante é que para eu conseguir ter uma crosta crocante e dourada, eu preciso de adição de umidade. Então, um forno comercial tem vapor, né? Um forno doméstico não tem. E aí tem gente que, eu vou esprear um pouquinho aqui com borrifador, eu vou comprar... Eu já ouvi dizer, já me falaram assim, coloca uma forma com um espelho de água embaixo. Forma várias com espelho de maneiras água, de fazer. Panela de ferro com tampa, né? Tudo isso funciona para você ter um vapor ali, né? No início do processo. Mas eu não consigo fazer uma produção grande dessa forma. Por isso que quando a gente fala de fazer pão, né, independente de ser industrial, né, processo industrial que eu digo, pessoal, é ser rápido na produção, tá? Com uma adição bem grande de um fermento comercial, e é aí, fazendo analogia, né, daquela vaquinha dos primeiros assentamentos humanos com a vaquinha que hoje dá leite, né? A diferença é brutal, certo? E outro problema do levain, né, é que
se você não consegue alimentar ele de uma forma correta, no tempo certo, com a quantidade certa de farinha, né? Com a temperatura correta, você pode passar do ponto ou não chegar no ponto. E isso vai refletir na qualidade final do produto. Então, é uma técnica que tem que ser muito aprimorada. Muito cuidado. Tanto é que os próprios franceses haviam abandonado esta técnica já ali em 1970. E aí eu trouxe um livro depois para vocês como dica, porque é justamente um historiador que teve esse conhecimento de panificação que escreve, né? Infelizmente está em inglês, mas é uma leitura maravilhosa para quem quer saber um pouco mais. Você falou assim, desse método, né, que é todo aprimorado. Você tem dicas de lugares que tenham cursos para quem tiver afim mesmo de entrar nesse mundo? Tem muita dica, pessoal. Tem muita gente falando sobre isso, ensinando sobre isso, né? Então, eu tenho, por exemplo, cursos dentro do Sistema S, né, que é o Senai e o Senac. E aí, para quem precisa da gratuidade, existe, né, o link para fazer o cadastro, tem a fila de espera, né, para você conseguir. Existem programas para quem tem baixa renda, né, promovidos pela própria prefeitura, às vezes pelo governo, né, de incentivos, que ocorrem, às vezes, em locais como, por exemplo, os CELS. E aí, já ministrei cursos, né, dentro dessas localidades, que são cursos rápidos também, são cursos, né, que a gente chama modalidade livre, para aprender o básico beabá de panificação. Agora, para saber um pouco mais sobre fermentação, né, para a produção de um levain, eu tenho os meninos da Companhia dos Fermentados. Ah, legal. Né, entrando lá, a Flávia depois passa o link. Isso, eu vou deixar aqui na descrição todos os links das dicas que ela está passando. Porque, no caso dos meninos, o que é legal é que eles são estudiosos da fermentação. Né? Então, eles não estão falando simplesmente de produção de um levain, mas eles vão falar de todos os produtos fermentados. Eles fazem muita coisa. Muita coisa boa, aliás. Muita coisa boa. E para quem quer começar, não quer sair de casa, né? Mas está a fim de conhecer um pouco mais, tem um menino que ele bombou na pandemia, pessoal. Ele começou o site sem querer muito, né? E virou um gigante, que é o Adriano, do Amo Pão Caseiro. E ele tem um curso online dele. O site Amo Pão Caseiro. Amo Pão Caseiro. Que legal. E aí ele faz cursos. Ele dá curso, ele dá dicas, tem receitas para vocês baixarem, né, gratuitamente. E aí é uma coisa legal, né, Flávia? Porque, poxa... E quem tiver afim mesmo, já tem um caminho aí para aprender e para pegar dicas e ver direitinho como que é o caminho, como que faz. Isso. E o ideal de você acessar é assim, vamos experimentar primeiro para ver se isso vai ser e dar uma olhada, exatamente, dar uma olhada numa receita, dar uma olhada no passo a passo, né? Se isso vai ser uma coisa que vai te agradar, se você vai, né, concordar em fazer um pacto com o fermento para exercitar a sua paciência e aquilo ser uma terapia. Porque não adianta nada. Se for para estressar, né? Porque aquele negócio vai demorar, não valeu em nada, né, pessoal? Então, o ideal tenta primeiro, começa a se aventurar em casa, né? Veja se isso é um mundo que te agrada, para então correr atrás, né? E investir sobre isso. Tanto pessoal, que na faculdade nós temos ali, no primeiro semestre, uma introdução sobre fermentação, né? Ciência dos alimentos serve justamente para isso. A gente dá o beabá para os alunos. É o básico de tudo. É o básico de tudo. Opa, isso me agradou, isso é interessante para mim? Vamos lá, né? Vamos lá para o terceiro semestre, onde você consegue explorar um pouco dessa área, que é a panificação em separado em um semestre. E depois que o aluno termina e se vê encantado com a panificação, a gente coloca esses alunos para, né, buscarem mais informações através desses cursos para aprimoramento, né? Óbvio, existem cursos maravilhosos fora do Brasil, né? Quem tiver a oportunidade de ir, conhecer e aprender, é maravilhoso, né? E eu acho que é um investimento de uma vida, vale a pena, viu? Muito bem. Agora a gente vai mostrar,
alguns tipos de pães. Vou mostrar para vocês e vou mostrar um levain ao vivo. Então, estamos aqui com o que a Márcia trouxe para mostrar. Primeira coisa que ela trouxe foi uma dúvida minha, que é assim: qual a diferença entre pão industrializado, pão francês e o pão artesanal, que é o pão de longa fermentação? Ela trouxe para mim para mostrar qual a diferença. Então, vamos lá. Flávia, o que acontece? Primeiro, nós temos ali, né, o pãozinho francês. Olha aqui, gente, esse aqui. O pãozinho. Nosso pão francês amado de todos os dias. E o pãozinho francês amado de todos os dias, né? E aqui do lado nós temos o pão de forma industrializado. Vamos entender que panificação é indústria, né? Porque nós temos um processo de etapas de fluxo, né? Que tanto é aplicado numa menor escala quando a gente faz dentro de uma padaria de bairro, né? Como em grande escala quando é feito dentro de uma unidade industrial grande, certo? Mas é processo industrial, ok? Agora, o que acontece? Numa padaria de bairro, eles vão se ater mais àqueles produtos que são de consumo rápido, né? Então, pãozinho francês, que você vai comprar hoje e consumir amanhã, no máximo, né? É um pão recheado que você tem que comer no próprio dia. E a indústria vai te entregar um produto que vai ali, né, durar, ter um shelf life maior, certo? E aí ele vai te entregar um produto mais macio. Por quê? Porque ao longo do tempo, né, você tem um complemento para o recheio que você vai colocar, né? Então, você vai fazer um lanche, você vai pegar ele como uma base para poder segurar o que você quer, né, de recheio, e tem ali uma refeição, certo? Não consigo te entregar um produto com uma crosta crocante, como um pão francês, né, para ele durar uma semana. Isso é meio difícil. Agora, eu consigo fazer, numa técnica mais antiga, um pão como o italiano. Por isso tem aqui o pão italiano, gente, né, pessoal? Vamos mostrar o pão italiano. Ela trouxe aqui pra gente nessa cestinha, olha só. Esse aqui tem forma de filão, né? Isso, em formato de filão. Outros formatos, né, que a gente encontra aqui, a bolinha, a bola grande. Isso. E aí, no formato de filão, esse pão aqui, pessoal, é de uma padaria que remonta a 1914, né? De 4 gerações, que é o pão da padaria Basilicata. E aí, o seu Toninho é muito legal, porque ele é o dono da Basilicata e ele me permite entrar com os alunos na área de produção. Os fornos são enormes, né? 9 metros, 11 metros de comprimento. A lenha. A lenha. Centenárias, né? Que maravilha. Mas olha, vejam, que quando a gente pensa em um comércio, né, não posso me ater só na tradição. Eu preciso dar um passo adiante. Por isso, eu tenho o quê, por exemplo, né? Ele vai utilizar-se desse forno, né, a lenha tradicional, que está ali desde 1914, mas ele também tem fornos modernos, né? Para dar conta de um volume de produção que gira em torno de 6.000 unidades dia. E aí Quer dizer, ele conseguiu aliar essa coisa da produção, mas ele tem a tradição também. Exatamente. Então, aí mora a grande diferença, né, de uma padaria com o viés de uma família tradicional italiana e de portugueses, né, que criaram as primeiras padarias dos bairros. Mas o português, né, como um comerciante, ele vai atender à demanda, né, do que é necessário. Então, nós temos padarias aqui no Brasil, hoje em dia, que são muito nossas. Você não vai ver uma padaria como, por exemplo, Galeria dos Pães, Labela Paulista, né, que são mega padarias. E com agora, volume gigante, né? Você vê muito abrindo também em bairros, né, padarias maiores. Você não vai ver fora do Brasil, né, um modelo de negócio como esse. Agora, se eu sou uma padaria tradicional, de 4 gerações, que eu tenho lá a minha massa madre,
né? Que aí, no caso do italiano, é lievito, né? E eu quero conservar essa tradição, né? De que forma eu tenho que me adaptar para conseguir manter isto? E agora, eu vou mostrar a questão dos alvéolos, tá? Pão francês, vocês já sabem como é que é dentro, né? É um miolinho macio, mas ele é bem fechadinho. Uhum. O pão de forma industrial, idem. Certo? Bem uniforme. Bem né? uniforme. Uhum. Quando a gente fala de um pão italiano, eu também estou falando de um miolo, né? Mais ou menos uniforme, só que eu tenho uns alvéolos um pouco maiores, né? Espalhados ao longo da fatia. Só que vocês não estão vendo alvéolos grandes. Uhum. Por que não tem alvéolo enorme? Porque alvéolo enorme, pessoal, num pão fatiado desta forma, não cabe. O recheio escapa, entende? Então, pense no seguinte, né? E eu falo isso muito para os meus alunos. Funcionalidade é um alimento. Uhum. Então, não é porque você acha bonito que tem que ser daquela forma, né? O alvéolo grande, ele vai ocorrer em massas de maior hidratação. Ponto. Ele vai ocorrer. Por quê? Ele vai tem mais água, né? Eu tenho uma maior expansão dos gases, né? Que são o gás carbônico formado pelas leveduras. Eu vou ter maior expansão do gás carbônico. Então ele vai ficar com buracos maiores, né? Os alvéolos maiores. Onde você vai encontrar isso? Ciabatta, né? Que é aquele pão italiano baixinho, na baguete. Mas são produtos que você corta na longitudinal. É verdade. Então, a casca segura o recheio para você. O recheio não vai vazar. Num pão, filão, redondo, não pode ter alvéolo grande, gente. Se tiver, como é que você come? Não dá para comer. Vai colocar uma caponata, cai tudo pro buraquinho. Exato. Então, vejam, primeiro você pensa na funcionalidade, para que serve, né? E como você vai comer. Depois você coloca. Muito bem. E, Márcia, agora você trouxe pra gente dois exemplos de levain. Estamos curiosos para saber. Muito bem. Como que é um levain ao vivo? O que é um levain, massa madre, sourdough, né? Eu vou cultivar isso a partir... E o francês vai dizer para mim, né? É feito só com farinha e água. Porque as próprias leveduras que estão dentro, né, vão se desenvolver. Tá bom? Então, para um francês, levain é farinha e água. Mas, tempo. Posso te perguntar uma coisa? Se eu não tiver levain e quiser fazer um levain do zero, eu coloco farinha com água, é isso? Farinha com água, mas esse processo demanda tempo. Né? Porque eu tenho que despertar essa levedura que está ali, né? E multiplicar de tal forma que eu crie ali uma microbiota que não é só a levedura, também tenho bactérias, né? Ácido láticos. E eu preciso disso. Então, você criar do zero e manter dá muito trabalho. Mais do que já dá normalmente, quando você ganha uma muda. Por isso que é mais fácil você ganhar uma muda. Aqui, por exemplo, pessoal, né? Os meus alunos botaram o nome de... como é que era? Ferdinando. Tem nome as mudinhas. Os meus alunos chamam esse levain de Ferdinando. Ferdinando já é maior de idade, tem 18 anos já, né? Mantenho ele já há 18 anos. Uau! Mas sabe aquela questão de... É mais comercial marketing do que outra coisa? Quando a gente fala de manter um levain por 18, a Basilicata, desde 1914, tem o dele, né? Tem a dela. Então, eu estou falando do quê? Dessa questão de você falar, nossa, né? Você cuida desse ser vivo, né? Tanto tempo para não ter que começar do zero. Mas é óbvio que as leveduras têm uma vida curta. Como elas têm uma vida curta, elas não vão viver 100 anos, elas não vão viver, né? Os 18 anos aqui, elas constantemente se renovam, certo? Agora, eu posso ter ela na versão mais dura, como vocês estão vendo aqui, e aí eu vou dar só uma mexidinha nela, aqui, ó, para vocês perceberem, ó. Parece quase uma massa de pão, né? É uma massa de pão, né? isso. Quase já não... É uma massa mais dura, e aqui, ó, ela tem uma porção de farinha para meio de água.
Então, para cada 100 gramas de farinha, eu tenho 50 gramas de água e mais o levain, tá? Eu alimentei o levain ontem à tardezinha, botei ela na geladeira, né? Para segurar ela um pouco da fermentação, para daí eu deixar aqui em temperatura ambiente e ela fermentar, né? E vocês conseguirem... Peraí, vou fazer assim. Vocês conseguirem enxergar, ó, os alvéolos, né? Da fermentação aí, tá? Muito bem. Agora, essa daqui é mais líquida. Vejam o que acontece quando eu tenho adição de água. Né? Preencheu todo o pote e agora eu vou abrir. Olha. Outra textura. Outra textura, né? Aqui tem a mesma proporção de água e de levain. Tá? Então, esse é o levain mais mole, né? Esse aqui é mais difícil de conservar. Tá? Porque fermenta mais rápido. Feito com esse, pessoal, a característica do pão vai ser diferente daquela feita com essa. Tá? Essa massa vai dar uma característica, essa massa vai dar outra. Mas é escolha. Quer dizer, acho que a dura vai dar uma massa mais aquela massa mais aerada. Com os... Não, na verdade, a característica fica diferente mesmo, tá? Se você usar mais mole ou mais dura. Agora, a quantidade de água que você vai adicionar depois para fazer o pão, né? Ela é ajustável. Se eu quero um pão para modelar como um pão italiano, eu vou colocar menos água. Se eu quero um pão como, por exemplo, uma focaccia, né? Eu vou colocar mais água. Uma massa de pizza que é mais baixinha, eu vou colocar mais água. Por quê? Porque eu não preciso de uma massa com estrutura, né? Para aguentar esse volume todo, entende? Então, por isso que eu falo que panificação é uma ciência, né? É difícil, em pouco tempo, você explicar para uma pessoa que existem todas essas variações, né? Mas o que é legal de saber? Que é possível de fazer, sim, em casa, né? Só é uma questão de treino, persistência, né? E conhecimento. Tem que explorar. Se você não explorar e você não for buscar, né? Você fica só no reproduzir uma receita. E para explorar, aqui a gente tem vários livros. A Márcia trouxe umas sugestões que ela vai dar, porque eu acho que para começar com algumas leituras também é interessante, né? Bom, eu tenho uma biblioteca em casa, né, pessoal? Mas vamos lá. Eu trouxe alguns. Quer que eu te ajude aqui? O primeiro de todos eu trouxe porque esse livro aqui, ó, Pão da Paz, é um livro muito lindo que demonstra a importância desse alimento, né? Porque o autor resolveu buscar um alimento que é comum em todas as culturas. E ele pegou, na época, todos os países membros da ONU e buscou o alimento. E aí, nessa busca do alimento, ele encontrou o pão. Então, é muito lindo, né? Você ver fotos, como, por exemplo, crianças passando, né, pão entre as grades do outro lado, onde estão os soldados, sabe? O outro livro, que é o da padaria Basilicata, que legal. Porque é uma história muito bonita, familiar, né? E aqui eles mostram o forno deles de 100 e poucos anos, então é uma leitura muito bacana. Esse está em inglês, tá, pessoal? Mas aqui eu achei muito legal a capa do livro, porque ele vai falar exatamente o que você precisa para fazer um pão, né? Você não precisa mais do que farinha, água, sal e fermento. Com esses 4 ingredientes, você faz pão. Muito bom. Flour, water e salt. Para quem quer se aprofundar um pouco mais na parte, né, de conhecimento técnico, eu tenho aqui, ó, Pão, da Sandra Canella. E ela fala muito sobre essa questão, né, do artístico, porque na França os padeiros são considerados artesãos, né? E a ciência por trás da produção do pão. Eu preciso saber de um pouco de ciência para conseguir entender como fazer. Muito bom. Para quem gosta de história,
6.000 anos de pão. Olha que legal. Livro maravilhoso. E para quem se aventura em inglês, eu guardei para o final, porque esse autor é maravilhoso, maravilhoso. Ele é americano, ele é formado em História e trabalhou na época da faculdade, né? Quando estava no doutorado, ele trabalhou em padarias francesas. E aí ele percebeu, mais ou menos na década de 1970, que a qualidade do pão francês estava decaindo, assim, né? De uma forma abissal. E ele resolveu escrever um livro, né? Para falar e contar sobre isso. E como ele é historiador, ele tem inúmeras publicações sobre o tema pão. Ele fala sobre padarias, ele fala sobre o contexto histórico francês também. Então, assim, ele é maravilhoso, mas não tem em português. Ah, tudo bem. Então fica Só a dica para quem inglês. gosta de ler em inglês. Fica a dica. E, Márcia, você também, a gente não trouxe aqui hoje, mas vou colocar na tela, tem um livro seu que fala sobre panificação. Exato, né? se do chama Senac. Manual Prático de Panificação, da editora Senac. Está na tela aqui. E esse manual prático ele foi feito para guiar as pessoas, né, na fabricação do pão, passo a passo de um pão normal. Eu falo um pouco sobre o levain, a produção passo a passo de um fermento natural, ok? Mas o intuito do livro é mostrar pães ao redor do mundo. Beleza. Agora a gente só vai terminar aqui e a gente vai provar. Ela trouxe um azeite especial. Aliás, olha, fica aqui o convite para o Mamed, né? Américo Mamed. Aqui fica o convite para ele vir aqui, porque esse ano eu quero entrevistar o Mamed. Mas a gente vai experimentar o azeite com um pedacinho de pão, do pão. Vamos. É um azeite, pessoal, de uma produção familiar, que também, né, a tradição de gerações, tá? Então, as oliveiras estão na família do Mamed. Pode pegar, Flávia. Posso? Vou colocar aqui assim a gente... Pronto, gente, agora a gente vai comer. Então, está na produção da família, né? As gerações. Ele tem oliveiras de mais de 400 anos. Vou experimentar, hein? O pão com esse azeite maravilhoso. Oliveiras de mais de 400 anos, pessoal. E lembra, quando eu falo de crescente fértil da civilização ocidental, eu estou falando do quê? Eu estou falando de cerveja, estou falando de vinho, né? Pão e azeite. Faz parte da cultura. Então, nada melhor do que terminar Maravilhoso, degustando Márcia. azeite, um bom azeite você já com vai pão. comer. Márcia, muito obrigada pelas informações, por essa aula aqui sobre pão. Muito obrigada por ter vindo. Imagina, o prazer foi meu. Até a próxima, pessoal. Obrigado a você também por ter assistido. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e passar esse vídeo. Você assistiu até agora, gostou? Passa esse vídeo para suas amigas e seus amigos pelo WhatsApp, mande o link. Um beijinho, tchau, tchau.